Oi, gente, bom dia! Como é que vocês estão? O friozinho chegou chegando nesse nosso dezembro, né? E eu vim aqui trazer uma reflexão para as nossas vidas nessa manhã. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas para mim aqui é manhã. E está lá escrito em Lucas. Eu quero ler o capítulo 15 e eu vou ler o versículo 11 de Lucas. Olha o que diz. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, certo? E no versículo 26, na parte B, diz assim, ó: virou-se seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Todos nós já ouvimos falar sobre a palavra do filho pródigo, certo? O texto, o título, a epígrafe, né, diz que é o filho pródigo. Mas, irmãos, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, na verdade é sobre o Pai, é sobre Deus, é sobre o plano de salvação, é sobre redenção. E tudo é sobre Ele. Tudo é para Ele, por Ele, com Ele, não é? Então, quando eu vejo essa história, eu não penso muito nos filhos, sabe? O que me comove, o que me deixa assim admirada é esse pai. É esse pai tão bondoso, sabe? A Bíblia todinha conta sobre essa história. Um dia, nós já fomos um desses filhos. Um dia, nós fomos o filho que erramos, não é? E que dizemos, olha, deixa eu voltar pelo menos como um trabalhador teu, né? Eu não mereço. Ou o outro que estava lá vivendo, não é, com o pai, mas que o que acontece? Vivia como um escravo. Um queria voltar e ser escravo e o outro já estava lá, mas vivendo como um escravo. E o que me chama a atenção aqui, né, esses 2 filhos, é que nenhum deles entendia o pai que tinha. Nenhum deles conhecia tão bem, tão profundamente o seu pai. E isso me traz uma reflexão. Será que nós buscamos em conhecer o nosso pai? Para não vivermos apenas como escravo, podendo usufruir do que Deus tem para nós e não estar nos afastando, porque aquele filho mais novo, ele se afastou porque ele não conhecia o pai que tinha. E aquele filho mais velho estava dentro de casa, mas também não conhecia o pai que tinha. E aí, quando eu vejo o significado de redenção, é resgatar, remir, adquirir de novo, né? E essa história, ela fala sobre isso, sobre um pai que estava sempre disposto a resgatar, a adquirir de novo, não é? Como disse aqui onde a gente leu, com íntima compaixão, não se importando se estava sujo, fedido a porco, mas correndo e lançando-lhe no pescoço e beijando. Esse é o Pai amoroso que nós temos. O sangue de Jesus, ele nos resgata, não é? Nos resgata, nos adquire de novo. A queda, né? O nosso pecado, ele nos separa. Mas o sacrifício de Jesus, aquele cordeiro cevado que foi morto ali para que aquela união voltasse a ser firmada, ela ainda conta a história da nossa redenção. E é tão lindo, irmãos, porque quando eu vejo Deus como centro, Jesus como centro de tudo, eu pergunto, olha, se Deus não for o centro da nossa vida, o que a gente está fazendo? Né? Para quem nós estamos vivendo? Nós precisamos ter o Senhor, esse Pai amoroso, prosseguir em conhecer esse Pai, em buscar entender o que esse Pai tem para nós disponível e muitas vezes não estamos usufruindo, né? Por não nos sentir dignos ou... Olha, irmãos, é tão profundo. O homem, no começo, lá no Éden, ele saiu do paraíso, era a sua origem. E quando nós pensamos na origem da nossa vida, irmãos,
não é quando nascemos da barriga da nossa mãe. A nossa origem lá atrás da humanidade, nós pensamos o quê? Que estamos voltando para casa, para o paraíso. Eu costumo dizer que, como diz, né, lá em Apocalipse, fala sobre a árvore da vida, sobre o rio, sobre aquela... É o paraíso, irmão. Estamos voltando para casa. E precisamos entender quem é o nosso Pai. Precisamos conhecer esse Pai tão amoroso, tão maravilhoso. Então, a minha reflexão nessa manhã não é nem sobre o filho pródigo ou outro filho, mas é sobre esse Pai. Que Pai bondoso, que Pai maravilhoso esse, não é? Que tentava se aproximar tanto do filho que saiu, como do filho que ficou, mas que ficou com o coração tão distante, né? Que possamos ultrapassar essas barreiras e não sermos nenhum filho, nenhum outro, mas aquele filho que está na casa do Pai, conhecendo e agradando o Pai. Amém?